Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar para vocês todos os produtos que eu já tentei vender para ganhar um dinheiro. Como vocês já sabem, né, que eu já falei aqui em outros vídeos, desde os meus 18 anos eu enfrento uma luta muito grande para conseguir um emprego aqui na minha cidade. E assim, pessoal, foi bem complicado essa luta. Tanto que eu acabei tendo que ir para o empreendedorismo, vender por conta própria, porque assim, não apareceu nenhuma oportunidade, e a que apareceu foi apenas uma coisa temporária de um único mês. Eu até fui, mas deu um mês e acabou, né? Eu consegui ali por um mês fazer um bico no mercado. E aí eu consegui, pelo menos naquele mês, ganhar ali meio salário. Mas depois logo acabou o prazo, né? Já que era temporário. E eu tive que sair. Bom, pessoal, desde os meus 15 anos, eu sempre tive essa vontade de ter dinheiro, de comprar minhas coisas por conta própria. Não ficar dependendo somente ali da ajuda do meu pai e da minha mãe. Então, com 15 anos, eu fiz um curso aqui na minha cidade. Esses cursos que a prefeitura dá de graça, sabe? No CRAS, não sei aí se na cidade de vocês se chama CRAS também. Mas enfim, esses centros são aqueles que monitoram famílias de baixa renda. E aí acabam proporcionando para as famílias de baixa renda cursos de pintura, cursos de crochê, cursos de decopagem. E aí, no meu caso, eu me identifiquei com o curso de crochê, até porque eu só tinha 15 anos, né? Eu não trabalhava ainda, só que eu sempre quis aprender algo novo. E aí, pessoal, eu fui e fiz esse curso gratuito, né? De um mês apenas. E aprendi a fazer crochê. E aí, lá nesse curso, eu aprendi as técnicas básicas de crochê. E consegui fazer mais ou menos aí uns 10 tapetes de crochê sozinha. E aí, pessoal, esses tapetes eu oferecia para as pessoas da minha família, amigas que eu tinha na época. Assim, não consegui vender todos, né? Eu fiz 10 tapetes, mas consegui vender aí mais ou menos 5. Tá bom, né? Tá bom para quem não tinha nada, para quem não tinha dinheiro. Eu vendi baratinho. Eu me lembro que alguns eu vendi por R$20, outros eu vendi por 30. Ficou nessa faixa, né? O pessoal da minha família era pobre também, não poderia pagar muito caro. E assim foi. Então eu fiz crochê para vender. Isso foi uma forma de conseguir ali um dinheirinho. Depois dessa tentativa do crochê, eu parei, pessoal, porque estava machucando muito a minha vista. Eu estudava, então já forçava a minha vista lá na escola. E eu não usava óculos. Eu não usava óculos. Então isso fazia com que forçasse ainda mais. E assim, pessoal, quando eu gosto de uma coisa, eu vou até o fim. Então assim, tinha dia que eu ficava mais ou menos aí 5 horas fazendo crochê sem parar. A minha mão assim, ó, chegou o ponto do meu dedo travar de tanto que eu ficava lá apertando aquela agulha. Mas foi por uma boa causa, né? Eu precisava fazer isso, eu precisava, né, desse dinheiro, então eu acabei fazendo crochê para vender. Essa foi a minha primeira forma de ganhar dinheiro. Depois que eu desisti do crochê, porque estava complicando muito a minha vista, eu fui para revender roupas que eu tinha no meu guarda-roupa, né? Roupas que eu tinha usado apenas uma vez, mas que ou não estava servindo mais,
porque estava frouxa ou porque estava apertada. Quando eu era mais nova, eu ficava naquele ciclo, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, assim, algumas roupas às vezes ficavam apertadas e outras ficavam frouxas. E aí eu precisava vender para conseguir um dinheiro, né? Já que até então o meu único objeto de valor eram as roupas. E aí na época eu tinha uma amiga, e essa amiga ela tinha uma condição financeira melhorzinha, sabe, do que a minha. Os pais dela tinham uma boa condição financeira. E essa amiga, ela gostava de comprar roupa, né? Mesmo que fossem roupas usadas. Por ser minha, ela não via problema, né? Já que eu cuidava muito bem das minhas roupas. E muitas estavam em bom estado. E aí eu vendia uma peça ou outra para essa minha amiga. Então já vendi calça, já vendi blusa, já vendi sapato, já vendi acessórios, enfim. E aí também peguei alguns produtos, né? Depois da roupa eu peguei perfume, maquiagem. Então eu sempre estava tentando ali vender algum produto, já que não tinha trabalho, né? Então, pessoal, essa minha luta já é de muito tempo. Quando eu falo aqui pra vocês que eu tentei abrir a minha loja, a loja mais recente, faz apenas 2 anos que eu tentei abrir a minha loja, mas o meu contato com as vendas já é de muito tempo. Desde os meus 15 anos, né, eu já tenho acesso a vendas, a tentar vender aí algum produto para as pessoas. E isso, pessoal, faz com que eu adquirisse alguma experiência ao longo do caminho, mesmo que essas experiências não tenham me dado tanto dinheiro assim. Com as roupas que eu vendi para minha amiga, eu até consegui uma grana, mas foi por um tempo só. Foi apenas algumas vezes ali que eu consegui vender uma peça de roupa ou outra. Mas depois de um tempo, a minha amiga, ela começou a trabalhar, a ganhar mais dinheiro, e ela engordou um pouco, sabe? E aí as minhas roupas já não serviam mais nela, porque eu sempre fui magrinha e ela um pouco mais gordinha, né? Então, as minhas roupas que no passado serviam para ela, porque ela estava magra, depois de alguns anos, essas roupas já não serviram mais para ela. E aí, eu já não pude mais vender para essa amiga, né? Então, foi por água abaixo aí a minha tentativa. E eu não tinha muitas amigas, pessoal. Na época eu só tinha 2 amigas. Só que a única amiga que podia comprar de mim era essa amiga. Porque a outra amiga que eu tinha, ela era tão pobre quanto eu, né? E não tinha condições, assim, de estar comprando roupas. Mas enfim, pessoal, isso serviu de experiência para mim. Eu acabei vendendo aí várias coisas, vendo como era, como que funcionava essa questão de vendas. Não foi muito bacana em relação ao lucro, né? Eu não tive muito lucro, mas me deu experiência, me deu habilidades sociais, habilidades de comunicação, porque na época eu era de poucas palavras, eu tinha vergonha de interagir com as pessoas. E aí depois que eu comecei a vender um produto ou outro, eu percebi que eu fui me tornando um pouco mais sociável, um pouco mais simpática. E isso foi bom pra mim. Foi bom pra mim porque eu vivia num mundo muito fechado, né? Então é isso, pessoal. Tentei vender roupa, tentei vender tapete de crochê, tentei vender acessórios, tentei vender perfumes, tentei vender sapatos.
Então, de tudo um pouco, sabe? De tudo um pouco eu estava tentando vender e, enfim, deu para tirar um dinheiro até determinado tempo, mas depois eu já não consegui tirar dinheiro de mais nada, porque acontecem, né? Às vezes os gostos das pessoas vão mudando, às vezes o corpo da pessoa muda também, né? E aí, enfim, você tem que estar sempre se adaptando aos gostos das pessoas, mas me faltava dinheiro, né, para conseguir atingir a maior quantidade de pessoas possíveis.